Eu trouxe aqui um resuminho para não me perder, porque senão eu vou e volto falando, é uma tragédia, né? Bom, o que eu achei bastante pertinente é a pergunta que se faz quando chama aqui pro boteco, né? O que isso tem a ver com você? Isso é uma das coisas mais importantes e um diferencial nessa discussão que a gente tem feito em relação à PEC. É uma tendência das pessoas, né, olharem apenas para o seu umbigo. Enquanto tu não diz o que vai acontecer contigo, as pessoas parecem que isso não atinge essas pessoas. Então essa pergunta eu acho que ela é fundamental, né? E essa pergunta é a pergunta que tem que ser respondida. Porque eu tenho a impressão que algumas pessoas ainda não conseguiram chegar. Hoje se discute, as pessoas já sabem o que é a PEC, já se sabe que acaba com o Estado Social, com a Constituição de 88, que não era nenhuma maravilha. Eu digo assim, a coisa está tão feia que eu já estou quase defendendo o liberalismo clássico e a Constituição de 88, entendeu? De tão ruim que a coisa está, mas por aí, né? Com essas questões todas, né, voltamos à República Velha, né, quando o Estado se resumia apenas a fazer o papel de polícia, né, e se desconsiderava tudo que a gente considera como Estado fim de Estado, né? Para que serve o Estado? Para garantir a saúde, para garantir a educação, para garantir a segurança. Esses são os fins do Estado, né? E o que a gente tem hoje, o que se fala, né? Que se a gente tem uma crise, né? E quando se tem uma crise, né, aonde a gente se corta, né? Na família a gente fica pensando se a gente corta, não leva o filho ao médico ou se a gente corta o uísque no fogão, né? O que a gente vai fazer? A gente tem mais ou menos isso. Olha, cortamos naquilo que não é necessário. O que nós queremos salvar? Nós queremos salvar as pessoas, né? Então, essa questão dos cortes é uma questão que tem que ser discutida. Falando que essa PEC 241 ou 55, agora que está no Senado, é uma PEC que não teve nenhuma discussão, né? A gente sabe disso também. Quando a gente fala também dessas questões dos discursos em relação à PEC, né, a gente tem que ter muito claro o seguinte: os discursos são ideológicos, ponto. Todas as ocupações que estão acontecendo são ocupações políticas e são reflexos de ações políticas, ponto. Essa coisa de ficar dividindo, por exemplo, não, mas então eu não sou tão esquerda, eu não sou tão direita, eu não sou isso aqui, eu não sou isso aqui. Não, os discursos são ideológicos, né? O que a gente não tem muito claro, parece, é o nosso pertencimento. Né? E aí é que está a pergunta, né? O que isso tem a ver com você? Né? Nós não nos reconhecemos enquanto classe oprimida, nós não nos reconhecemos enquanto classe. É aquilo que a gente mais ou menos chama, né, de pobre de direita. Todos aqui, absolutamente, eu tenho falado, absolutamente todos aqui são pobres. Alguém vive de renda aqui? Alguém faz parte do 1% da população que não vai ser atingido por essa PEC aqui? Não, ninguém faz parte disso. Né? Então, isso aí é uma das questões, essa ideia de pertencimento que nós temos em relação à nossa classe, é um grande problema que a gente tem, né? E o trabalho que se faz em cima dessa dominação ideológica que se tem, justamente em cima desse pertencimento. E a dominação é ideológica, é através da força, né? Quando a dominação ideológica ela não dá certo, a gente passa para a questão da força. Basta a gente sair daqui e gritar fora Temer na esquina, todo efetivo policial, quando a gente é assaltado, não aparece 300 armados com bomba de gás, etc, né? É isso. Né? A gente sabe que é isso. Né? Então, a dominação ideológica, ela se dá, a dominação se dá através da questão ideológica ou através da força. Né? A gente sabe também que tu te referiu à questão do pessoal que se organiza nas ocupações, né? Do passe livre, enfim. A gente também tem, né, o Movimento Brasil Livre, né? O Movimento Brasil Livre, a gente sabe que foi um dos protagonistas, né, nas manifestações em relação ao impedimento da Dilma e protagonistas agora em relação às ocupações dos secundaristas nessa questão toda do governo Temer, né? Que o movimento estudantil, muito fortemente o movimento secundarista, tem sido uma pedra no sapato desse governo, né? A resistência que tem se formado em relação a isso. Bom, o que mais? Bom, coloquei para vocês aqui que eu não consigo ver nem aqui na maior parte da população, por certo, visto que eu coloquei a 1% da população que não seria atingida por essa PEC, como é que ela pode servir? E isso a gente tem que ter muito claro, porque, inclusive, aquelas pessoas que moram em zonas residenciais mais nobres, acho que é assim que se fala, não sei se é esse o termo que se usa, etc. Né? Aquelas pessoas que têm um bom carro, que querem chegar
insegurança em casa? Pois bem, essa PEC a gente sabe que a questão da violência é o estopim para a violência, a questão da desigualdade social, né? A gente sabe disso. A gente sabe que as questões de cortes no SUS têm a ver até com o trabalhador que explora o seu empregado, né? Porque o trabalhador precisa ser atendido, né? A gente sabe que tem patrão que, para poder segurar mais o freio, ainda paga consulta médica, essa coisa toda para poder, né? Mas faz parte também. A gente sabe também que essa discussão não é só em cima da PEC, vem em combo, o troço vem em combo. É a escola sem partido, é tirar disciplinas das escolas públicas, essa discussão toda que está tendo em cima das disciplinas de sociologia, filosofia, artes, enfim, né? Michelzinho terá na sua aula particular, sua escola particular, aula de música, vai disputar mercado de trabalho com o filho de vocês, né? Michelzinho com todas as suas aulas vai disputar. Bom, a gente vê também, né? Eu acho que ao longo do tempo, nesses últimos anos do governo Lula, Dilma, governo do PT, que houve uma certa estagnação em relação houve um silenciamento de certa parte dos movimentos sociais, de uma parcela dela, de sindicatos, enfim, isso fez um pouco, nos fragilizou um pouco enquanto movimento, né? Parece que acreditaram num canto da sereia, que bastava resolver a questão da economia, né? E esqueceram toda a questão da conscientização política da classe trabalhadora, que é muito importante, e a gente está vendo isso, né? Tomara que isso seja um fôlego para nós, um fio de esperança em relação a isso, né? O que esses cortes, e eu digo corte sim, não tem questão de inflação, 20 anos, etc, etc. O que esses cortes significarão, né? Na saúde, a gente sabe que o tratamento da AIDS é dado pelo Estado. A gente sabe que a hemodiálise, que os transplantes, né, que os remédios são todos dados pelo Estado, né? Na questão da educação, a questão das universidades, a questão da pesquisa, da extensão, dos programas de pós-graduação, questão das políticas de assistência estudantil também, infraestrutura, essa questão que eu coloquei do fim das disciplinas, né? Escola sem partido, enfim, a questão da segurança, de contratação de pessoal, infraestrutura e também o que a gente vê, porque tudo isso tem um reflexo, né? Que é a criação de milícias em relação à questão da segurança, né? Da questão da segurança particular. Com todas essas questões, a gente fica pensando, mas quem é então que teve ideia de jirico dessa PEC, né? Ideia de jirico, da onde, né? Que interesses que impulsionaram essa PEC, né? E são interesses múltiplos, né? Principalmente atendendo, né, as questões do capital financeiro especulativo, né? E também serve muito facilmente o que a gente vê ao longo do tempo, porque é um instrumento de troca do jogo político partidário. Aquilo que a gente fala lá na Câmara, do baixo clero, das negociações todas que se dão em relação a isso, que é o favorecimento da corrupção em torno disso, né? Parece, inclusive, que eu fico pensando que a gente deu um fôlego para eles. A primeira votação na Câmara de Deputados, um jantar à véspera, que deve ter tido alguma coisa debaixo do prato, não sei, né? Mas parece que resolveu. Com essas manifestações todas, nós parece que o preço, a gente acabou inflacionando o mercado, né? Nisso aí, né? Bom, então, esses interesses que eu queria colocar. É claro que, o Alexandre falou antes, né? É preciso que numa crise a gente tome algumas medidas. E é interessante que algumas coisas eu concordo contigo, também acho, 6 mil moradia, auxílio moradia e auxílio estudante para juiz. Só que a gente só fala, na hora da gente fazer ação, geralmente as pessoas colocam isso, elas falam, quando elas fazem ação, elas fazem ação contrária, né? Então, ninguém fala aqui, por que não a taxação de grandes fortunas? A gente podia pensar na taxação de grandes fortunas, né? Elevação de impostos sobre aqueles que hoje não pagam. A gente sabe que 60%, isso são dados da Receita Federal, 60% de ricos estão isentos de impostos de uma maneira ou de outra, né? Taxação de igrejas, vocês sabem que as igrejas não pagam impostos, né? Fim das desonerações. Oi? Fim das desonerações fiscais também, né? E taxação das grandes fortunas, acho que já falei, né? Então,
só para colocar assim, ó, quando a gente fala em que todo mundo tem que pagar, esse discurso, essa questão toda, como se nós tivéssemos tido as mesmas oportunidades, enfim, a questão da meritocracia é uma questão que a gente tem que levar em consideração também, né? O SUS, dados assim, ó, o SUS custa ao orçamento 4%, tá? 4%. Do orçamento federal. A assistência, 2,7%, incluindo aí o Bolsa Família. Tá? A educação, 3,7%. E a segurança, 0,9%. E a remuneração da dívida interna leva 40% dos recursos. Né? Então, essas questões é que eu acho que a gente tem que pensar também, né? E não sei se já não está, acho que já passou. Então, que a gente tem que pensar também e que são... por que não se pensa isso primeiro? Não, a primeira coisa é, quando a gente, quando tem que se fazer cortes, a gente corta de todo mundo igual, como se nós estivéssemos no mesmo patamar. Acho que era mais ou menos isso, aí a gente abre para debate, depois vai conversando, pode ser?